No coração pulsante do Tribunal de Relação de Lisboa, onde o eco das vozes antigas se entrelaça com o murmúrio do Tejo lá fora, Isabela sentiu o mundo desabar como um fado mal cantado. Eu juro, meritíssima, que ela mentiu para mim. Traiu não só a empresa, mas o nosso segredo. As palavras de João, o ex-chefe, cortaram o ar como uma navalha afiada de azulejo rachado. Isabela, parada ao lado da mesa da defesa, com as mãos trêmulas sob a toga preta que cheirava a alfazema seca e justiça fria, virou-se para a mulher ao seu lado, Mariana, sua ex-colega, cujos olhos verdes agora brilhavam com lágrimas não derramadas, como o mar de Cascais em tempestade. O tribunal, com suas paredes de pedra centenária adornadas por retratos de juízes esquecidos, parecia prender a respiração. E então, num impulso que nem os deuses do Olimpo português poderiam prever, Isabela ergueu a voz. Mentira? Não, meritíssima. A verdadeira traição foi a sua, João, e a de todos que negam o amor por medo da sombra. O salão explodiu em sussurros, mas para Isabela só existia Mariana, o crush que ela guardara como um vinho do Douro envelhecido, agora derramado em público, doce e inevitável. Aquele momento não fora planeado. Isabela, aos 32 anos, era a advogada que Lisboa chamava de a fada da justiça, com sua fama de defender os fracos contra os gigantes corporativos, sempre com um sorriso que evocava as sardinhadas de Santo António. Nascida em Alfama, onde o fado era berço e lamento, ela crescera ouvindo as guitarras chorosas de Amália Rodrigues ecoarem pelas ruas estreitas, aprendendo que o amor, como a cidade, era labirinto de alegrias e dores. Seus pais, donos de uma tasquinha de pastéis de nata, ensinaram-lhe que a vida era como o oceano, imprevisível, salgado, mas sempre voltando à praia. No entanto, o amor fora um oceano que ela navegava sozinha, com olhares furtivos para mulheres que passavam como gaivotas no chiado. Mariana, por sua vez, era o oposto. Uma contadora de 29 anos, vinda das vinhas verdejantes do Alentejo, onde o sol beija a terra até ela sangrar uvas maduras. Com pele morena como a cortiça das árvores ancestrais e um riso que soava como o tilintar de copos em uma festa de colheita, ela chegara a Lisboa há 5 anos, sonhando com números que se equilibrassem como dançarinos de rancho folclórico. Na firma de contabilidade onde se conheceram, Mariana era a eficiência personificada, mas por baixo daquela fachada batia um coração que ansiava por versos de Luís de Camões, não planilhas frias. Tudo começara 3 anos antes, num verão escaldante de 2022, quando o ar de Lisboa cheirava a jasmim e escapamentos. Isabela entrara na firma como consultora jurídica externa, contratada para auditar contratos que fediam a irregularidades. Seu primeiro encontro com Mariana fora no refeitório, um espaço claustrofóbico com paredes pintadas de azul como o céu de Évora. Desculpe, mas esse pastel de nata está a invadir o meu espaço, dissera Isabela, rindo, ao ver a concha de massa folhada quase cair no colo de Mariana. Mas em Portugal, os doces invadem corações, não espaços, respondera Mariana, com um piscar de olhos que fez Isabela tropeçar nas próprias sandálias de cortiça. Daquele dia em diante, foram cafés roubados no elevador, conversas sobre o melhor vinho verde para acompanhar bacalhau à brás, e noites em que Isabela fantasiava com o toque daqueles dedos ágeis que dançavam sobre teclados numéricos. Mas o crush de Isabela era um segredo guardado como o tesouro dos templários em Tomar. Ela via Mariana rir com os colegas, dançar no Arraial de Belém com saias rodadas, e cada vez que seus olhares se cruzavam, era como um raio de sol atravessando as nuvens de um céu de outono. Ela é hétero, Isabela repreendia-se a si mesma enquanto caminhava pelo bairro alto, onde as ruas cantam liberdades que nem sempre se vivem. Mariana, por seu lado, sentia algo indefinido, uma faísca quando Isabela passava, perfume de lavanda misturado ao cheiro de livros antigos de direito. Mas o trabalho era um escudo e Lisboa, com sua pressa, não dava tempo para confissões. Até que veio o litígio.
Afirma uma gigante de finanças chamada Atlântico Corporativo acusara Mariana de desvio de fundos, uma mentira fabricada para encobrir as próprias fraudes fiscais dos diretores. João, o chefe carismático com bigode grisalho e sotaque de Coimbra, foi o primeiro a apontar o dedo. Ela manipulou as contas para benefício pessoal, declarara ele em reuniões cheias de fado corporativo falso. Mariana, chocada, fora demitida sumariamente, seu mundo desabando como um muro de adobe no Alentejo seco. Sozinha em seu apartamento no bairro da Graça, com vista para o castelo de São Jorge, ela chorara pela primeira vez desde a morte da avó, que lhe ensinara a tecer cestos de palha enquanto contava histórias de mouras encantadas. Foi então que Isabela soube. Uma chamada noturna, voz trêmula de Mariana. Isabela, eu não sei o que fazer. Eles dizem que roubei, mas juro pela Virgem de Fátima. Isabela, acordada por um sonho onde dançava um fado valseado, não hesitou. Eu cuido de ti, Mariana. Amanhã, no meu escritório. Traga o seu melhor sorriso alentejano. Naquela noite, Isabela não dormiu. Em vez disso, releu poemas de Florbela Espanca, cujas palavras sobre amores não ditos ecoavam sua alma. Eu sou aquela que vai pela vida desnuda, como um anjo de enxofre. O escritório de Isabela ficava no Chiado, num prédio do século XVIII com escadas de mármore gasto e janelas que emolduravam a estátua de Camões como um guardião poético. Ali, entre pilhas de dossiês amarelados e uma garrafa de Porto sempre aberta, ela montou a defesa. Mariana chegara com olheiras profundas, mas com um vestido de linho branco que sussurrava promessas de verões no Algarve. Obrigada por me acreditar, murmurara ela, e Isabela, para disfarçar o coração galopante, servira chá de ervas colhidas nas serras de Sintra. Em Portugal, a justiça é como o vinho, demora, mas envelhece bem. Vamos provar a verdade. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de descobertas. Investigando os arquivos da firma, Isabela desenterrou e-mails trocados entre João e os diretores, provando que o desvio era deles, lavagem de dinheiro através de offshores nas Ilhas dos Açores. Mas havia mais, insinuações de assédio, comentários sobre a solteirice de Mariana, que na verdade era um véu para sua própria jornada de autodescoberta. Eu nunca contei a ninguém, confessara Mariana numa tarde chuvosa, enquanto o aroma de beldiços assados subia da rua. Mas eu gosto de mulheres. Sempre soube, desde que vi duas pastoras dançando no Festival de Évora. Isabela, com o coração em chamas como uma fogueira de São João, apenas assentira, tocando levemente sua mão. Então somos duas, minha querida. E juntas seremos invencíveis. O tribunal aproximava-se como uma procissão da Semana Santa. Isabela preparava-se com rituais próprios, uma visita ao mosteiro dos Jerónimos para pedir forças aos navegadores de outrora, um copo de maduro tinto para aquecer a alma. Mariana, mais vulnerável, encontrava consolo nas histórias que Isabela contava, de rainhas como de Catarina de Bragança, que navegou oceanos por amor. Mas sob a superfície, o cruz de Isabela fervia. Num ensaio noturno, quando Mariana adormecera no sofá de veludo verde, Isabela beijara sua testa, um toque fugaz como brisa do Atlântico. Perdão, sussurrara, mas o destino, caprichoso como um toureiro em Moura, já tecia sua teia. O dia do julgamento amanheceu com céu limpo, o sol de dezembro tingindo o Tejo de ouro. O Tribunal de Relação, com seus salões de teto alto e bancos de madeira polida pelo tempo, encheu-se de curiosos, jornalistas do público, colegas da firma com olhares viprinos. João, impecável em seu fato cinzento, sentou-se na acusação, ladeado por advogados que pareciam sombras de inquisidores. Mariana, ao lado de Isabela, tremia ligeiramente, seu perfume de laranja amarga misturando-se ao incenso residual das missas antigas. Meritíssima, a ré manipulou, começou o procurador, mas Isabela ergueu-se como uma deusa do Olimpo lusitano. Objeção.
Isso não é manipulação, é perseguição. E então veio o momento que mudaria tudo. Ao apresentar uma gravação clandestina, capturada por um whistleblower anónimo, a voz de João ecoou: Mariana sabe demais. E aquela preferência dela? Podemos usar isso para silenciá-la. O salão gelou. Mariana, pálida como o gesso de Mafra, virou-se para Isabela com olhos que imploravam salvação. E Isabela, num ato de coragem que rivalizava com os descobrimentos, declarou: não só defenderei de crimes financeiros, meritíssima. Defenderei o seu coração, porque eu a amo. Desde o primeiro pastel de nata roubado. Silêncio. Então, aplausos esparsos, como chuva fina em Lisboa. João, furioso, gritou: isso é irrelevante. Uma aberração. Mas a juíza, uma senhora de Setúbal com olhos sábios como oliveiras antigas, bateu o martelo: silêncio. Aqui, a justiça inclui o amor verdadeiro. A revelação espalhou-se como fogo de artifício no Tejo. Jornais como o Diário de Notícias estampavam: amor revelado no banco dos réus, justiça lésbica em Lisboa. Isabela e Mariana saíram do tribunal de mãos dadas, o ar de dezembro cheirando a castanhas assadas e liberdade. Mas o caminho para o coração não era plano como as planícies alentejanas, curvas e vales aguardavam, tecidos com fios de dúvida e traição. Nos dias seguintes, o caso ganhou tração. Isabela recebeu flores anônimas, rosas de Évora, símbolo de paixão, mas também ameaças veladas em cartas perfumadas de veneno. Cuidado com o que revela, advogada. Portugal ainda tem sombras. Mariana, agora sob proteção, mudara-se temporariamente para o apartamento de Isabela na Graça, onde as vistas para o castelo eram bálsamo para a alma ferida. Tu arriscaste tudo por mim, dissera ela uma noite, enquanto preparava uma feijoada simples, o vapor subindo como fantasmas amigáveis. Não tudo, respondera Isabela, servindo vinho de colares. O meu coração? Esse já era teu. Mas o passado, como o fado, não se cala fácil. Flashbacks invadiam as noites. O primeiro Natal juntas na firma, trocando prendas disfarçadas, um livro de Sofia de Melbrenner para Mariana, que sonhava com versos marítimos. O mar é o teu amante, ler Isabela em voz alta, e Mariana corara como romã madura. Ou o verão em que foram à Praia da Rocha, fingindo amizade enquanto o sol lambia suas peles, e Isabela sonhara em confessar sob as estrelas do Algarve. Agora, livres, exploravam esse território novo com toques hesitantes, um abraço prolongado ao som de Madre Deus no rádio, um passeio pelo aqueduto das Águas Livres, onde a história de engenhos romanos ecoava sua própria ponte frágil. Entretanto, o litígio aprofundava-se. Descobriu-se que João não agia sozinho. Um diretor sénior, o enigmático Rui, orquestrava as fraudes desde o Porto, usando vinhedos familiares como fachadas. Isabela viajou para o norte, terra de granito e neblina, onde o Douro serpenteia como veias de vinho. Em uma adega em Vila Real, confrontou Rui, a sua ganância envenena mais que o fel da serpente bíblica. Ele riu, um som rouco como gaita de foles em festival. Amor? Justiça? Isso são contos para turistas. Aqui é negócio. Mas Isabela, com dossiês em punho, plantou a semente da dúvida. De volta a Lisboa, Mariana esperava com um banquete de lampreia à bordaleza, prato que simbolizava renascimento. Senti a tua falta, confessou, e naquela noite, sob lençóis bordados com motivos de rendas de Vila do Conde, compartilharam o primeiro beijo, suave como brisa de Sesimbra, profundo como o abismo do Tejo. O romance florescia como jacarandás em primavera, mas o conflito interno de Mariana surgia. E se eu for só uma distração para o caso, questionava ela, e quando inseguranças plantadas pela firma.
Isabela, paciente como uma ermita em serra, respondia com ações. Um fim de semana em Óbidos, vila medieval de livros e amores literários, onde leram Fernando Pessoa à luz de velas. Tu és o meu mar, Mariana. E eu, a tua gaivota. Riam, dançavam ao som de viola, mas sombras pairavam. João, humilhado, jurara vingança e rumores de uma contra-acusação, difamação contra Isabela, circulavam como mosquitos no Alentejo. O alto trunfo veio numa audiência intermediária, no salão menor do tribunal, com cheiro de cera de abelha e papel velho. Isabela apresentou testemunhas, ex-funcionários da firma, cujas histórias de assédio ecoavam como lamentos de fadistas em moraria. Uma delas, uma secretária de 50 anos de Beja, chorou. Eles nos quebram porque tememos falar. Mariana, fortalecida, testemunhou. Não desviei um cêntimo. Mas esconder quem sou? Isso sim, foi roubo à minha alma. O juiz, tocado, adiou o verdito, mas ordenou perícia nos livros contábeis. Fora dali, sob a chuva fina que Lisboa chama de pranto de anjo, Isabel e Mariana correram para um café no Rocio, onde o cheiro de bifanas fritas misturava-se a confidências. Eu te amo, murmurou Mariana pela primeira vez, e o mundo pareceu parar, como o elétrico 28 no morro íngreme. Porém, a traição espreitava, traiçoeira como uma onda traiçoeira em Nazaré. Isabela, imersa no caso, negligenciara sinais, chamadas ignoradas de uma amiga de infância, Sofia, que agora trabalhava na Procuradoria. Sofia, com quem Isabela partilhara segredos adolescentes em festas de São João, sentia ciúmes velado. Tu mudaste, Isabela. Por ela? E num ato impulsivo, vazou documentos confidenciais para João, não por maldade pura, mas por dor não resolvida, um amor não correspondido de juventude. A notícia explodiu como um petardo. Advogada acusada de conluio, romance pode ser farsa? O golpe atingiu Isabela como um vendaval do Cabo da Roca. No apartamento, confrontou o telefone mudo de Sofia. Porquê? Gritou para vazio, enquanto Mariana, pálida, tentava consolar. Talvez ela tenha razão. Talvez eu te arraste para o abismo. Mas Isabela, com fogo lusitano nas veias, ergueu-se. Não. Isso é o teste do nosso fado. Vamos enfrentá-lo juntas. Viajaram para o Alentejo, terra de Mariana, onde vinhas se estendem como tapetes infinitos. Em Évora, no templo de Diana, juraram lealdade sob estrelas que piscavam como olhos de deuses pagãos. A traição de outros fortalece o nosso laço, disse Isabela, e ali, entre oliveiras seculares, dançaram um rancho improvisado, pés descalços na terra vermelha. De volta à batalha, Isabela contra-atacou com a astúcia de Ulisses. Convocou Sofia para depor, não como inimiga, mas como alma perdida. Tu foste minha primeira crush, Sofia. Mas o amor não é posse, é liberdade. As lágrimas de Sofia fluíram como o rio Sorraia, e ela confessou tudo, virando testemunha da defesa. João, encurralado, tentou um acordo sujo. Desista e eu retiro as acusações. Mas Isabela, com Mariana ao lado, recusou. A justiça não se compra com vinho azedo. O clímax irrompeu na audiência final, um dia de verão precoce em 2025, com o tribunal lotado como uma tourada em moita. O ar vibrava com tensão, como cordas de guitarra antes do fado. João, suado e desesperado, gritou acusações finais. Ela é uma manipuladora, usando o amor como arma. Mas Isabela, serena como a Virgem de Alcochete, apresentou a prova irrefutável, transferências bancárias para contas de Rui nos Açores, assinadas por João. Meritíssima, isto não é litígio, é crime. E o amor? Esse é o testemunho mais puro. O verdito caiu como chuva de bênçãos, absolvição total para Mariana, condenação para João e cúmplices.
O salão aplaudiu e a juíza, com voz trêmula, acrescentou: em Portugal, a lei evolui como o nosso povo, abraçando diversidades, como o fado abraça a saudade. Fora dali, sob o céu azul de Lisboa, Isabela e Mariana beijaram-se abertamente, indiferentes aos flashes dos jornalistas. Nós vencemos, sussurrou Mariana. Não só o caso. Nós. Os meses seguintes foram renascimento. A firma Atlântico dissolveu-se em escândalo, mas de suas cinzas, Mariana fundou uma consultoria ética no Alentejo, com vinhas como inspiração. Isabela, promovida a sócia em seu escritório, viajava entre Lisboa e Évora, carregando malas de livros e corações cheios. Sofia, redimida, tornou-se aliada, casando-se com uma artista de Porto. E elas? Celebravam aniversários com festas de sardinha assada em Alfama, dançando fado lésbico que ecoava liberdades novas. Num entardecer no Cabo da Roca, onde o Atlântico ruge promessas eternas, Isabela ajoelhou-se com um anel de ouro trançado como ramos de sobreiro. Casa comigo, Mariana. Seja nossa vida como este mar, vasta, selvagem, nossa. Lágrimas de alegria rolaram e o sim veio como onda suave. O casamento, em Óbidos medieval, foi tapete de pétalas e versos. Amor, que és tu? És o que sinto agora. Assim, em Portugal de azulejos e saudades, onde o amor floresce contra ventos adversos, Isabela e Mariana provaram que a justiça verdadeira inclui o coração. Não um final perfeito, mas humano, como a vida, entre alegrias e chuvas passageiras, sempre voltando ao sol. Inicia-se com o eco do verdito ainda fresco, mas novas sombras surgindo do passado de Mariana, revelando segredos familiares que testam o laço recém-forjado. No Alentejo, onde o horizonte se perde em planícies douradas, elas enfrentam a mãe de Mariana, uma viúva devota de tradições que vê o amor delas como heresia contra os santos. Filha, o que dirá o padre de Évora? Questiona Dona Rosa, com mãos calejadas de colheitas e olhos que carregam o peso de secas passadas. Mariana, dividida como o rio Guadiana que some e reaparece, confessa: Mãe, o amor não é pecado, é graça, como o pão que partilhamos na mesa. Isabela, outsider na casa de adobe branco com lareira crepitante, oferece histórias de rainhas lésbicas na corte de D. João V, tecendo paciência como rendas de Viana do Castelo. Mas a tensão ferve quando Dona Rosa descobre cartas antigas de uma tia-avó, uma fadista de Beja que amara em segredo uma bailarina de flamenco, exilada pela família. Sangue ruim, murmura a mãe, mas Mariana rebate com fúria alentejana: sangue que nos faz vivas. A reconciliação vem devagar, ao som de canto alentejano em uma romaria, onde vozes polifônicas lavam pecados. De volta a Lisboa, fortalecidas, elas planejam o futuro, mas um telefonema de Rui, o diretor fugidio, avisa: a luta não acabou. Tenho provas contra vocês duas. O suspense paira como névoa do Douro, prometendo mais tormentas. Enquanto isso, o romance delas aprofunda-se em camadas emocionais. Isabela leva Mariana a Sintra, reino de névoas e palácios românticos, onde o Palácio da Pena coroa a serra como coroa de conto de fadas. Aqui, reis sonharam amores impossíveis, diz Isabela, e sob a umbrelária de um carvalho centenário, elas partilham memórias. A primeira vez que Mariana sentira borboletas por uma colega de escola em Reguengos de Monsaraz, colhendo uvas sob o sol impiedoso. Eu fugi como um veado na montanha. Isabela confessa seu próprio despertar, aos 16, num acampamento em Rábida, beijando uma rapariga ao luar prateado. Medo de ser ovelha negra em Alfama. Essas vulnerabilidades tecem intimidade, não carnal, mas espiritual, mãos entrelaçadas em trilhas musgosas, promessas sussurradas contra o rugido das cascatas de Setúbal. Mas o idílio é interrompido por um artigo no Expresso: a advogada e a contadora, romance ou conspiração?
Fotos granuladas delas no tribunal alimentam fofocas e clientes de Isabela hesitam, temendo escrutínio. A traição de Sofia, agora perdoada, transforma-se em ponte. Ela junta-se a elas para um jantar no Time Out Market, onde aromas de pastéis de bacalhau e queijos da Serra da Estrela misturam-se a risos hesitantes. Eu errei por egoísmo, admite Sofia, olhos baixos como freira em procissão. Mas vi o brilho em ti, Isabela, que nunca tive. Mariana, generosa como o pão alentejano, estende a mão. O perdão é como o vinho, melhora com o tempo. Ali nascem laços de amizade e Sofia revela pistas sobre Rui. Ele planeja um processo por difamação usando contatos em Bruxelas para complicar. Isabela, estratégica, contacta aliados na ordem dos advogados, preparando contra-ataques. Noites são passadas em vigília, com chá de camomila e mapas mentais de batalhas legais, mas sempre terminando em abraços que ancoram a alma. O conflito escala quando Rui surge em Lisboa, num hotel de luxo no Parque das Nações, com vista para o oceanário que simboliza abismos ocultos. Isabela e Mariana infiltram-se num gala de beneficência, ela de vestido negro como a noite de Sagres, Mariana de azul como o céu de Monsaraz, fingindo doadoras. Ele está aqui, sussurra Isabela, avistando Rui com charuto e riso falso. Uma conversa tensa no terraço. Vocês acham que me derrubam com sentimentalismos? Zomba ele. Mas Mariana, corajosa, rebate. Não é sentimentalismo, é verdade. Como o sol alentejano que dá frutos apesar das secas. Rui ri, mas seus olhos traem medo. Mais tarde, na varanda do hotel com o tejo cintilante, Isabela e Mariana celebram a semente plantada, beijando-se sob estrelas que parecem aprovar. Entretanto, a cultura portuguesa entrelaça-se ao drama. Participam de uma procissão de Corpus Christi em Évora, onde tapetes de flores e serragem colorida pavimentam ruas, simbolizando a efemeridade da vida. Assim é o nosso amor, belo, passageiro, mas eterno na memória, reflete Isabela. Dona Rosa, suavizada, junta-se, carregando uma vela pela filha. Lágrimas misturam-se a hinos, e a mãe sussurra, se te faz feliz, que os santos abençoem. Um passo para a aceitação, como o lento envelhecimento do queijo de azeitão. Mas o clímax parcial irrompe, Rui processa, alegando falsificação de provas. O tribunal, agora familiar, torna-se arena novamente. Isabela defende com paixão, citando o Código Civil e poemas de Antero de Quental sobre justiça poética. Testemunhas fluem Sofia, redimida, ex-colegas da firma. Mariana, na plateia, sente o coração apertar como corda de viola. Vitória parcial, processo arquivado por falta de provas, mas Rui escapa, jurando retorno. Exaustas, elas fogem para o Algarve, onde falésias vermelhas beijam o mar. Em uma praia deserta de Sagres, constroem castelos de areia, rindo de medos infantis. Nós somos o nosso próprio reino, declara Mariana, e o sol poente a prova com tons de laranja e púrpura. Mergulha no coração do conflito interno, onde o passado de Isabela ressurge como fantasma de fado. Uma carta de Alfama chega. Seu pai, o pasteleiro idoso, adoece, e a mãe culpa aquela vida que escolheste pela ausência da filha. Isabela retorna às ruas labirínticas onde cresceu, cheiro de sardinhas grelhadas, misturando-se a lamentos de guitarristas. Filha, o bairro fala. A advogada que ama mulheres, que vergonha, diz a mãe, com o rosário entre dedos. Isabela, rasgando-se como pão quente, responde: Mãe, o amor é o que me faz advogada, o que me faz viva. Como o teu amor por pai, que todos invejavam. Mariana, solidária, acompanha, cozinhando caldeirada de peixe para a família, sua gentileza alentejana derretendo resistências. O pai, fraco na cama com vista para o Tejo, segura a mão dela. Eu sempre soube, Isabela. Seja feliz, como eu fui nas tuas sardinhadas.
lágrimas fluem e a família, devagar, abre portas como as janelas de Alfama ao amanhecer. Paralelamente, o caso de Rui ganha ramificações europeias, com audiências em Estrasburgo. Isabela viaja, deixando Mariana em Lisboa com dúvidas que roem como traça em livro antigo. E se o mundo nos separar, teme ela, sozinha no apartamento, tocando viola com melodias tristes. Cartas voam como pombos. Isabela descreve as catedrais góticas, comparando-as ao coração de Mariana. Tu és minha sede Lisboa, eterna. De volta, encontram-se no aeroporto de Portela, abraço que dissolve distâncias. Mas Rui contra-ataca, vaza áudios falsos de Isabela chantageando testemunhas, alimentando mídia sensacionalista. O público titula Escândalo lésbico, amor ou crime? Amigas como Sofia mobilizam apoio, criando petição online que coleta milhares de assinaturas, evocando o orgulho de Lisboa de 1974. O romance, nesse caos, torna-se refúgio. Elas visitam o convento de Cristo em Tomar, onde ordens templárias sussurram segredos. Aqui, cavaleiros amaram em silêncio, diz Isabela, traçando rosácea na janela. Mariana, tocada, partilha um sonho, abrir uma vinícola lésbica no Alentejo, vinhos rotulados com poemas de amor. Nossa safra, coragem e paixão. Riem, planejam, mas a sombra de Rui paira. Ele contacta Mariana diretamente, volta à firma, finge arrependimento, e eu paro. Tentação breve, como miragem no deserto alentejano, mas ela recusa, meu lugar é ao lado dela. Shang-Te explode em uma emboscada midiática, repórteres cercam o escritório de Isabela no Chiado, microfones como lanças. É verdade que usou romance para fama? Gritam. Isabela, furiosa, declara, o amor não é escândalo, é revolução, como a de 25 de Abril. Mariana, ao lado, segura sua mão publicamente, um ato de defiança que viraliza, inspirando histórias de casais LGBTQ+, em Portugal. Dona Rosa, vendo na TV, liga, estou orgulhosa, filhas. Lutem como as mulheres de 1147 que reconquistaram Lisboa. O ápice da parte vem numa viagem ao Douro, terra de Rui, para colher depoimentos. Vinhedos em socalcos desafiam o rio sinuoso, simbolizando resiliência. Encontram camponeses explorados pela firma de Rui, cujas vozes roucas contam abusos. Ele nos esmaga como uvas, diz um viticultor de 70 anos. Isabela documenta, mas Rui as confronta numa quinta isolada, saiam ou perco tudo. Uma discussão acesa, com Mariana gritando, a tua ganância é o veneno, o nosso amor, o antídoto. Ele recua, mas avisa, a traição vem de dentro. Suspeitas caem sobre um estagiário do escritório de Isabela, um jovem de Coimbra tentado por suborno. De volta, sob céus de Porto nublados, elas confrontam um traidor. Porquê? Ele chora, dívidas, família. Perdoado com condições, mas o dano está feito. Documentos roubados atrasam o caso. Desesperadas, Isabela e Mariana refugiam-se numa quinta no Douro, onde o vinho Porto envelhece em silêncio. Ali, nuas de alma, prometem, se cairmos, caímos juntas, como videiras entrelaçadas. O amanhecer sobre o vale, com névoa subindo como orações, renova esperanças. E leva o drama ao pico de traição, revelando que o whistleblower original, um aliado aparente, era fantoche de João, ainda livre sob fiança. Em uma noite de tormenta em Lisboa, trovões e quando como tambores de batalha moura, Isabela recebe o golpe. Provas plantadas incriminam Mariana em novo desvio, forjado com maestria. Não pode ser, geme ela, enquanto chuva bate nas janelas do Chiado como lágrimas de deuses zangados. Mariana, confrontada, quebra, eu nunca. Mas e se acreditarem? Dúvida racha o laço, como terra alentejana na estiagem.
Isabela, dividida entre amor e dever, passa noites em claro, releitura de dossiês à luz da abajur, cheiro de café forte misturando-se a dúvida amarga. A traição aprofunda quando Sofia, agora confidente, confessa parcial cumplicidade antiga. Eu sabia do plano de João, mas silenciava por medo. Isabela sente o mundo girar como o carrossel de um arraial. Traídas por todos? Num café no bairro Alto, com fado ao fundo, ai, esta saudade. Mariana propõe pausa. Talvez precisemos de espaço para provar inocência. Dor corta como navalha de toureiro, mas Isabela concorda, partindo sozinha para o Minho, terra verde de romarias e chuvas suaves. Em Braga, sob a escadaria barroca da Sé, ora por clareza, conversando com freiras que sussurram, o amor verdadeiro resiste como o granito minhoto. Enquanto isso, Mariana, em Évora, reconecta com raízes, ajuda na vindima, mãos sujas de mosto púrpura, cantando alentejanas que falam de amores perdidos e encontrados. Dona Rosa, agora aliada, aconselha, vai atrás dela, filha. O coração não mente como os homens. Fortalecida, Mariana desvenda a falsificação, um erro no código de barras das transferências, traço de amadorismo de João. Liga para Isabela, vem. Eu sei a verdade. Reencontro no Douro, num barco rabelo que desce o rio ao pôr do sol, vinhos tintos como sangue de paixão. Perdoa-me a dúvida, implora Isabela. Perdão é o nosso vinho, responde Mariana, e o beijo sela paz, profundo como o cânion do rio. O caso contra-ataca com fúria. Isabela, reunida com a equipa, expõe o whistleblower falso em audiência explosiva. O tribunal, lutado como nunca, houve confissão. João pagou para mentir. Público aplaude, mas João, na galeria, sorri venenoso, planeja fuga para Espanha, fronteira por Badajoz. Isabela e Mariana, unidas, alertam autoridades, levando a uma perseguição digna de romances de cavalaria. Na fronteira alentejana, sob estrelas de Évora, João é preso, seu império ruindo como castelo de cartas. Mas o custo emocional pesa. Isabela sofre burnout, colapsando num parque de Belém, pastéis de nata intocados ao lado. Mariana cuida, com chás de ervas e histórias de avós que sobreviveram guerras. Tu és minha fortaleza, murmura. Juntas, viajam para os Açores, ilhas de névoa e vulcões adormecidos, onde banhos em águas termais lavam fadigas. Aqui, a terra renasce de cinzas, diz Mariana, e elas sonham futuro, casamento em São Miguel, com ananases como coroa. De volta, o romance floresce em gestos cotidianos. Aulas de fado para Isabela, cujas notas roucas encantam Mariana, aulas de contabilidade para Mariana, que ri das metáforas jurídicas. Amigas como Sofia organizam noite lésbica no bairro Alto, com vinhos e debates sobre direitos, e quando 1º de dezembro de 2009, dia do casamento gay em Portugal. Mas uma carta de Rui, de prisão, a verdadeira traição é a vossa ilusão. Tenho áudios reais. Suspense novo, como névoa açoriana. O clímax à parte, confronto final com resquícios do passado. Uma ex-namorada de Isabela, de Coimbra, surge como testemunha paga por Rui, alegando manipulação emocional. No tribunal, lágrimas e acusações voam. Tu me deixaste por ela, grita. Isabela, serena, responde, deixei por verdade, como deixo fantasmas para trás. Mariana testemunha, voz firme, nosso amor é puro, como o ar de Sintra. Vitória, áudios provados falsos, ex-namorada retrata-se. Fora, sob arco da Rua Augusta, elas dançam valsa improvisada, indiferentes a olhares. Constrói o ápice emocional, onde o amor é testado por perda iminente. Rui, de celas frias em Évora, revela plano mestre, chantagear com segredos pessoais de Mariana, uma gravidez interrompida anos antes, por medo de outing familiar.
pague ou exponho, ameaça via advogado. Mariana, devastada, esconde de Isabela, carregando peso como cruz em procissão. Noites insones, ela vagueia pelo Tejo, águas escuras refletindo dúvidas. Isabela percebe, confronta gentilmente num jardim de Monsanto, flores silvestres como confidentes. Conta-me, amor. Somos uma só alma. Confissão vem em soluços, eu temi perder-te com isso. Isabela abraça, sussurrando, isso te faz humana, não fraca. Como as heroínas de Almeida Garrett. Unidas, enfrentam chantagem. Isabela arquiva queixa por extorsão, citando leis de privacidade pós-GDPR. Audiência em Évora, terra de Mariana, torna-se batalha simbólica, tribunal ao lado de ruínas romanas, onde impérios caem. Rui, via videochamada de prisão, zomba, amor lésbico? Fraqueza. Mas Mariana, de pé como deusa alentejana, declara, minha dor é minha força, como o mosto que vira vinho. Testemunhas fluem, Dona Rosa, minha filha luz, Sofia, elas inspiram. Verdito, chantagem invalidada, Rui condenada a mais anos. Público aplaude e Mariana, livre, chora de catarse. O romance, purificado, atinge profundidade poética. Elas viajam para trás os montes, terra de castelos e queijos curados, onde o vento sussurra segredos ancestrais. Em Bragança, num castelo medieval, trocam votos prematuros, na saúde e na saudade, até o último fado. Risos ecoam e planejam a adoção futura, sonhando com criança correndo vinhas. Mas conflito final surge, oferta de Isabela para julgar em Tribunal Superior de Lisboa, significando separação temporária. Vai e incentiva Mariana. É teu destino. Despedida no aeroporto, beijo salgado como mar, promessas por cartas como nos tempos de Camões. Em Lisboa sozinha, Isabela brilha em casos de direitos LGBTQ+, defendendo casais como elas. Mariana, em Évora, expande consultoria, contratando mulheres que herdam o Alentejo. Visitas mensais, Porto, com vinhos e óperos, Algarve, praias e pôr do sol, mantém chama. Uma crise, Isabela adoece de estresse, gripe que vira pneumonia, hospital em Santa Maria. Mariana voa, velando cama com rosas de Évora. Sem ti, sou metade, confessa. Recuperação lenta, com sopas de Dona Rosa e fados cantados baixinho, fortalece laço. Clímax emocional, regresso de Isabela, surpresa em festival de fado em Alfama. Mariana sobe ao palco, dedicando canção, esta saudade é amor, não dor. Isabela, na multidão, chora, subindo para abraço público. Aplausos trovejam e a família aplaude, pais de Isabela, agora orgulhosos, com pastéis quentes. Sofia filma, viralizando como hino de amor português. Parte 6 culmina em resolução humanitária, tecendo fios soltos em tapeçaria de esperança. Com Rui e João atrás das grades, a firma reformada sob nova gestão contrata Mariana como consultora ética, ironia doce como mel de rosmaninho. Isabela aceita promoção, equilibrando carreira com vida. Escritório no Chiado agora exibe fotos delas em Évora, símbolo de integração. O casamento planeja-se para verão de 2026, em Óbidos, Vila de Livros, onde amor se escrevem em páginas eternas. Convidados, famílias reconciliadas, Sofia como madrinha, comunidades que herde Lisboa ao Porto. Preparativos evocam cultura, vestido de Isabela com bordados de azulejos, de Mariana, linho alentejano com flores de papoilas. Cerimônia no castelo, com padre progressista citando Papa Francisco sobre amor inclusivo. Votos, Isabela, tu és meu Douro, sinuoso e vital. Mariana, minha Sintra, mística e real.
Festa com rancho, fado e vinhos, Porto para brindes, verde para frescor. Dançam valsa sob estrelas, indiferentes a mundo. Pós-casamento, vida flui humanamente. A adoção de Sofia, uma órfã de 8 anos de Moçambique, herança portuguesa, traz alegrias e desafios, lições de fado, vindimas familiares. Dona Rosa torna-se avó devota, ensinando cestos de palha. Conflitos menores, discussões sobre viagens, rotinas, resolvem-se em diálogos, como mediadores em tribunal. Anos passam, em 2030, elas publicam o livro Amor no Tribunal, uma história portuguesa, best-seller que inspira leis mais inclusivas. Isabela julga em Supremo, Mariana lidera a cooperativa de vinhas Quer. No Cabo da Roca, renovam votos anuais, vendo Atlântico eterno. Nossa história não acaba, diz Isabela. Como Portugal, renasce sempre. Humanamente, há saudades, por amores passados, perdas, mas amor prevalece, romântico e real fim não é fechado, mas aberto como horizonte alentejano, cheio de promessas.